Graça e paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu povo neste novo dia, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre todas as áreas da sua vida. Voltamos aqui, deu uma soluçada. Voltamos aqui para fazer a leitura, continuar a leitura de Números. Hoje lendo Números capítulo 9. Vamos à leitura, se você está com sua Bíblia aí já. Deixa aberta em Números capítulo 9 e acompanhe esta leitura. Diz-nos assim a palavra de Deus: o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois que o povo saiu do Egito. Note que tudo o que está descrito em Números até aqui está acontecendo no primeiro mês do segundo ano depois que o povo de Israel saiu do Egito. Final do versículo 1, Deus disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado ao pôr do sol do 14º dia deste mês. Um pouco mais de um ano depois que eles tinham saído do Egito. Agora Deus está relembrando que eles deveriam celebrar a Páscoa a partir do dia 14 do mês. De acordo com todas as suas leis e ordenanças, versículo 4. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no deserto do Sinai, ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, depois da saída do povo de Israel do Egito, esta foi a primeira celebração da Páscoa, em recordação à própria libertação do povo do Egito, da escravidão do Egito. Versículo 6. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se haviam tornado impuros por terem tocado no cadáver. Por isso procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado um cadáver. Mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? Então houve uma excepcionalidade que provavelmente iria acontecer em cada celebração da Páscoa da pessoa, como havia muita possibilidade da pessoa ficar impura em determinado dia, seria o caso do dia da Páscoa. Aqui eles estão falando de tocar no cadáver, mas havia várias outras situações que podia fazer com que a pessoa ficasse impura e não pudesse cultuar a Deus. Então agora eles vêm a Moisés e a Moisés vai dar uma instrução específica sobre a questão da Páscoa. Vamos lá? Versículo 8. Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então Moisés vai consultar a Deus. Verso 9. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, Deus agora está estabelecendo uma norma. E veja que é o caso da impureza por ter tocado num cadáver, algo impuro, ou por alguém que estivesse viajando, que não foi levantado anteriormente aqui. Ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor, não precisa ficar de fora. O que Deus determina? Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês, ao pôr do sol. Então Deus está dando uma segunda oportunidade. Quem por algum motivo de impureza ou de viagem não pudesse celebrar a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, poderia celebrar a Páscoa do Senhor no dia 14 do segundo mês. Comerão o cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Essas regras aqui já apareceram lá em Êxodo, capítulo 12, 13, por ali, orientando sobre a Páscoa. Então, deveria comer o cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Isso aqui
faz lembrar a observação lá no Evangelho de que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Quando no final do dia os soldados vieram, quebraram as pernas de um dos ladrões que estava ao lado de Jesus, dos dois ladrões que estavam de um lado e do outro de Jesus, mas aí o soldado, o capitão, olhou e viu que Jesus já estava morto e não quebrou as suas pernas, furou o seu lado com uma lança para ter certeza de que ele estava morto. Naquela época quebrava-se as pernas de quem ainda estava vivo, crucificado, para não acontecer de ter a possibilidade de alguém despregar de lá e ele ter condições de fugir. Então, aqui então está um gesto profético, dizendo que nenhum osso do Cordeiro da Páscoa deveria ser quebrado, porque aqui não é dito, né? Mas nós entendemos que isso representava o sacrifício de Cristo, do qual nenhum dos seus ossos seria quebrado. Segunda metade do verso 12, quando a celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa, tanto quem celebrasse na data certa, como quem celebrasse no mês seguinte. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Se alguém não celebrou por mera negligência, a ordem era dura, a pessoa deveria ser eliminada do meio do seu povo. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Era considerado pecado grave não celebrar a Páscoa. Apesar do que o judeu, o israelita, não tinha esse entendimento que nós temos, porque a celebração da Páscoa representava o sacrifício de Cristo, que é a maior obra realizada sobre a face da terra, que determina o destino de cada ser humano. É o sacrifício de Cristo. Por isso a regra era tão séria. Versículo 14. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor, deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. Então, se alguém estrangeiro viesse viver entre os israelitas e adotasse a fé no Deus verdadeiro, ele deveria celebrar a Páscoa como qualquer israelita. Verso 15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Nuvem na Bíblia geralmente é associada a manifestações divinas, são as chamadas teofanias. Então essa nuvem sobre a tenda, o templo, o tabernáculo, representava a presença do próprio Deus a partir do momento que ela foi montada, inaugurada, vamos dizer assim. Verso 16, era assim que sempre acontecia, de dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. De novo, a nuvem representa a presença do próprio Deus. Então era Deus guiando o seu povo pela peregrinação no deserto. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Deus estava conduzindo o seu povo. Faz lembrar Evangelho de João, capítulo 10, onde Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele disse, o pastor das ovelhas, lá em João 10, o pastor das ovelhas entra pela porta do curral, que o porteiro abre, chama as suas ovelhas pelo nome e as suas ovelhas o seguem. Então isso aqui faz lembrar João 10. Sugiro para os irmãos essa leitura aí. Leia João 10 e pense nisso. Aqui, quando a nuvem de Deus descia,
ali era acampar, eles acampavam. Quando aquela nuvem suspendia, o povo então se deslocava. Era Deus guiando o seu povo pela peregrinação no deserto, como Jesus em João 10 promete ir à frente das suas ovelhas, guiando-as, né, na sua peregrinação por este mundo. Relendo o verso 18, conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Podia ser muito ou pouco tempo, eles obedeciam. Verso 19. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor partiam. Trazendo isso para nós, me faz lembrar também Romanos 8,14. Romanos 8,14, deixa eu ver aqui se é Romanos 8,14, que diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, assim como Deus guiava o seu povo na peregrinação pelo deserto, através daquela nuvem sobre o tabernáculo, assim Deus guia o seu povo por meio do Espírito Santo. Nessas palavras do apóstolo Paulo. E está diretamente relacionada ao que Jesus diz em João capítulo 10, de que as suas ovelhas, ele chama as ovelhas, vai na frente delas e elas vão atrás, seguindo Jesus. Eu estou dizendo a referência muito geral, eu vou ler o texto aqui para os irmãos, em João capítulo 10, ó. Eu vou ler a partir do versículo 1. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus está fazendo uma comparação entre ele mesmo, como nosso pastor, e o ladrão, ou mercenário. Versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Olha o verso 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Essa é a figura de Jesus guiando o cristão. E aí Paulo complementa lá em Romanos 8,14, essa fala de Jesus, no sentido de que essa direção que Jesus dá à nossa vida, ele nos dá através do Espírito Santo. Certo? Versículo 21. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. É muito interessante isso aqui, não sei se você já tinha parado para pensar nesse texto. Deus guiando o seu povo na peregrinação no deserto, e eu estou traçando o paralelo entre Cristo guiando-nos na nossa peregrinação por este mundo por meio do seu Espírito Santo. Versículo 23, para terminar. Conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Deus guiando o seu povo. Um texto que eu gosto muito, eu quero concluir lendo para os irmãos, Salmo, se você quiser conferir, Salmo de número 25. No Salmo de número 25, Deus promete guiar, dirigir, revelar os seus segredos, orientar os seus servos. Salmo 25, verso 4 e 5. Mostra-me, é o salmista falando,
Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Salmo 25, 4. Ensina-me as tuas veredas. Verso 5. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. É o salmista pedindo que Deus o ensine e o guie com a sua verdade. Ensine as veredas de Deus, os caminhos de Deus, mostre os caminhos de Deus, ensine as veredas de Deus e guie pela verdade. Né? Versículo 8. Bom e justo é o Senhor. Eu estou lendo o Salmo 25, verso 8. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Verso 9. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Não sei se você sabia desse detalhe do Salmo 25, de que Deus guia o seu povo. E aí, tudo isso a gente associa com Cristo lá em João capítulo 10. Ele é o bom pastor que vai à frente das ovelhas, guiando as ovelhas no caminho. Verso 10. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Verso 12. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Que coisa maravilhosa. 14 para terminar. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então Deus é o guia de todo aquele que o serve e o busca de todo o coração. Cristo, como nosso bom pastor, é o nosso guia que vai à frente, chamando as suas ovelhas pelo nome, e nós vamos seguindo a Cristo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Mas antes de orar, aquele pedido básico de apoio. Não saia sem deixar um like nesse vídeo. Se puder, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos de amigos, grupo de família, grupo de irmãos da igreja. Se puder compartilhar também em outras redes sociais como o Facebook, o X, faça isso. Ok? Deixa seus comentários aí no vídeo, perguntas, destaques, curiosidades, concordando ou discordando de alguma coisa que eu mencionei aqui, tá bom? Tudo isso ajuda o vídeo a ganhar repercussão e alcance. E se alguém é novato por aqui, não está inscrito no nosso canal e gosta desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus, está convidado a se inscrever no canal. Beleza? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por mais um dia que o Senhor acrescenta à nossa existência. Muito obrigado pelo lar, pelo nosso lar, pela nossa família. Muito obrigado por acordar com saúde. Muito obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua própria vida e da sua própria família. Ó Deus maravilhoso, obrigado pelo pão de cada dia, pelo vestuário, pelo calçado, pelo transporte, por todos os meios, ó Deus, todas as bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Bondade do Senhor, graça do Senhor para conosco, Pai. Muito obrigado por poder, nesse novo dia, compartilhar a sua palavra, alimentar o nosso espírito, a nossa fé, renovar o nosso ânimo. Louvado seja o seu santo nome. Obrigado pelas novas experiências, novos aprendizados que temos a cada dia. Porque o Senhor tem nos cercado com a sua proteção, com a sua direção e tem nos provido de tudo quanto nos é necessário para a manutenção da nossa vida. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo. Abençoa cada lar, que Cristo reine em cada lar. Que o amor, a paz, a alegria, todas as virtudes do Espírito Santo estejam presentes em cada lar e em cada família. Estabelecendo a harmonia, o amor, a paz entre os casais, entre os pais e filhos, entre irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada irmão, fazendo prosperar o trabalho de cada um. Se alguém está desempregado, abra portas de emprego para quem está desempregado. Se alguém está com problemas financeiros, endividado, dê soluções financeiras para quem está passando dificuldades, meu Pai.
Dê sabedoria para cada um administrar os recursos que o Senhor tem confiado a cada servo seu. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre os doentes, do espírito, da alma e do corpo. Toca com o seu toque curador. Faça milagre a quem está doente, em casa, no hospital, na UTI ou até quem não tem mais recursos médicos, ó Deus, em nome de Jesus. Opera maravilha. Se vai usar os médicos, os medicamentos, as intervenções cirúrgicas, seja feita a sua vontade. Ó Deus maravilhoso. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Seu sacrifício em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo, livre acesso à sua presença. Louvado seja o seu santo nome por esta tão maravilhosa e indescritível bênção com que o Senhor nos tem abençoado. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que por onde nós formos, nós possamos ir levando esta bênção do Senhor para todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Se Deus quiser, amanhã, 5h30 da manhã, estaremos aqui continuando a leitura da palavra de Deus. Até breve.